Olá pessoal, estamos dando sequência nas postagens que nós começamos a falar sobre game art. Hoje nós vamos mostrar aí para vocês como criar um quadro, um wallpaper para utilizar aí em computador, tendo como temática o game Battlefield. Tá? Vocês podem ver que nós temos aqui uma imagem que foi composta, uma imagem final foi composta. Nós vamos deixar disponível para fazer esse trabalho a imagem da personagem, deixar disponível para download, Jane Shepard, junto com os arquivos. Nós temos aqui as imagens para fazer os efeitos de fumaça, que na verdade é uma imagem de fumaça no fundo preto. E nós temos aqui o background ou wallpaper. Vamos deixar disponível também para fazer esse trabalho a tipografia para instalar e fazer o trabalho. Então as imagens para fazer a composição é essa, a imagem final, isso aqui. Nós vamos utilizar para esse trabalho camada de ajuste e também algumas técnicas de iluminação. Vou chamar a atenção mais para o trabalho final, que é criar esses efeitos aqui, o efeito de fumaça, essa parte aqui mais colorida na imagem, porque isso aqui é que caracteriza a composição do personagem. Esse trabalho vai ser feito no Adobe Photoshop. A primeira coisa que nós iremos fazer, nós vamos abrir a imagem do wallpaper. Então vou deixar disponível essa imagem para download. Alguns alunos, alguns dos nossos seguidores aí do nosso blog solicitaram aí a gente dar sequência nessas artes falando sobre como temática game art. Então nós temos aqui a imagem de plano de fundo. Eu vou abrir a imagem, fazer uma composição. Esse trabalho nós vamos tentar fazer, tá? Utilizando aí camada de ajuste. Então eu tenho essa imagem aqui, tá? Imagem da personagem Jane Shepard. O que eu vou fazer? Eu vou mover essa imagem, então clicando aqui na aba, então mover para cá, deixar aqui dentro. E toda vez que a gente trabalha com Photoshop, eu tenho falado aqui em algumas aulas, né, a necessidade que a gente tem de renomear a camada. Então aqui vou ter que renomear essa camada. Deixar. Então aqui já renomeei, né? Então Jane Shepard, o nome da personagem. Agora vai dimensionar, Ctrl T para dimensionar, deixar mais ou menos, diminuir um pouco mais, deixar desse tamanho. Então aqui, mais ou menos assim, descer um pouco mais. Tá? Só que na arte final nós temos aqui o que caracteriza muito esse personagem, é justamente isso aqui, ó, esses efeitos de iluminação. Tá? Nós vamos aqui no Photoshop, tá? Fazer uma seleção. Nós vamos fazer uma seleção com a ferramenta varinha mágica. Nós vamos selecionar o plano de fundo em torno da imagem. Só que, na verdade, o que é que nós vamos fazer? Eu preciso aplicar uns efeitos de iluminação no personagem. Então, deixa eu ampliar um pouquinho. Aqui também tem uma parte, então com a tecla Shift eu estou adicionando seleção. Só que, na verdade, eu não vou usar isso. Então, eu vou inverter a seleção. Aqui, selecionar, inverter a seleção. Com as teclas de atalho, Ctrl I. Essa imagem que eu selecionei, né, que foi a imagem da personagem, eu vou agora aplicar uma camada de ajuste. Então aqui embaixo eu tenho como criar uma camada de ajuste, né, uma camada de preenchimento ou camada de ajuste. Então eu vou escolher aqui a opção mapa de degradê, camada de ajuste, mapa de gradiente. Tá? Então ele já está aplicando aqui um gradiente com essas cores. Só que na verdade eu vou modificar e eu vou escolher aqui as cores setadas. Então as cores que eu vou setar, cancelar aqui, voltar mais ou menos. Então eu vou clicar aqui em cima desse, aqui nessa área onde eu tenho a amostra da cor, eu vou clicar aqui em cima, vai surgir a possibilidade de eu personalizar o gradiente. Eu vou clicar nesses pontos e aqui quando eu quero personalizar e modificar a cor, vou clicar e vou modificar as cores. Então vou usar como cor 475461, um tom de azul. Tem que usar essa cor, se não usar essa cor você não vai conseguir o efeito desejado. Então já está aplicando aqui a sobreposição de cores. Nesse outro ponto vou dar a cor também. Então cliquei aqui, que vai ser as cores 8092 A1. Na verdade a gente vai deixar essa camada de ajuste, é interessante o efeito, porque ele não aplica o efeito literalmente, a camada não fica chapada, ele já faz inclusive, né, uma mesclagenzinha com a camada de baixo. Então vai ficar mais ou menos assim, ó, transparente, na verdade. Então vou fechar aqui, ó. Aqui, ó, camada de ajuste que nós utilizamos
tá? Camada de ajuste nós utilizamos. Agora nós temos que voltar com essa cor original. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma borracha. Essa borracha que eu vou usar tem que ser uma borracha. A configuração pode ser até esse tamanho, 83, mas tem que ser uma borracha desfocada. Dureza da borracha 0%. Isso porque eu não vou dar um acabamento grosseiro para a imagem. Tem que usar um acabamento bem simples. Então, e aqui onde eu vou apagando, literalmente vai ficar aí com essa coloração, né? Coloração assim mais clara. A coloração vai ficar um pouco mais clara aqui, não é porque eu estou apagando. Mas essa camada que eu estou usando aqui, eu vou usar uma mesclagem. Então, a mesclagem que eu vou mudar aqui para que fique literalmente com a cor mais próxima. Vou trazer mais para cá, tá? Para ficar com essa coloração aqui, nós vamos usar a mesclagem de camada sobrepor. Mesclagem de camada cor. Pronto, sobrepor, ela não aplicou aí a combinação da camada mais correta. Então, nós já estamos aqui com a imagem com esse padrão. Nós vamos ter que aplicar agora um efeito de iluminação, que é a característica do personagem. Então, para isso, nós vamos fazer uma seleção, de acordo com o que nós já tínhamos feito. Voltar aqui nessa camada, fazer a seleção, tá? Então, para isso, tá, nós vamos aplicar aí uma seleção. Mais uma vez, eu vou inverter a seleção, tá? E nós vamos criar algumas camadas aqui em cima. As camadas com as cores que nós vamos aplicar. Então, essa camada aqui vai ser na cor laranja. Vou ter uma camada acima na cor amarela. Vou ter uma camada acima com a cor vermelha. E para cada uma dessas camadas eu vou aplicar uma pincelada. Vou escolher um pincel. O pincel que eu vou escolher é um pincel da configuração do Photoshop. Se é um pouquinho menor, não precisa ser tamanho 250, vou deixar aqui com o tamanho 180. Então, para isso, o pincel tem que ser desfocado. Então, escolher um pincel desfocado, dureza 0%. E aí, nessa camada laranja, eu vou escolher a cor laranja. E aí, eu vou preenchendo a cor laranja. Aí não tem problema nenhum, porque eu vou fazer o que? Eu vou mudar a mesclagem da camada. Então, aqui eu vou escolher a mesclagem sobrepor. Tá? Na camada onde eu tenho a cor amarela, eu vou escolher o pincel amarelo. E aí eu vou aplicando também a cor amarela. Para não ficar muito pesado, mais uma vez eu mudo a mesclagem. Em vez de mesclagem normal, mesclagem é sobrepor. Para a cor vermelha, desculpa que escrevi errado. Para a cor vermelha, eu vou escolher também um pincel vermelho e eu vou aplicar a cor vermelha. Então, a mesma coisa, muda a mesclagem. Vocês podem ver que o que eu estou conseguindo com o efeito de iluminação é através da mesclagem de camada sobrepor. Desfazer a seleção, porque eu não vou precisar mais pintar aqui em cima. Tá? Então, aqui, ó, só para ter uma ideia. Então, as camadas com a cor vermelha, mesclagem sobrepor. Cor amarela, mesclagem sobrepor. E laranja também, mesclagem sobrepor. Então é importante entender isso. O que eu estou conseguindo de efeito com a imagem é através da mesclagem de camada. Eu vou abrir a imagem da fumaça. Então está aqui Smoke, vou deixar disponível para download também. E nós vamos fazer também a mesma coisa. Nós vamos inserir essa imagem, mover essa imagem para cá. Então estou aqui com a imagem. Tá? Posso dimensionar, então Ctrl T para dimensionar. Trazer mais para cá. Vou deixar mais ou menos aqui um efeito de fumaça. Essa parte como se fosse a luva, a arma que ela está segurando aqui na mão esquerda. Mudar a mesclagem para exclusão. Vou ampliar um pouquinho para te dar uma olhada aqui. A aplicação do efeito vai ficar a critério de cada um, o gosto de cada um. Então vou trazer um pouco mais para cá. Essa imagem ela tem um corte reto. Eu vou usar uma borracha. Essa borracha tem que ser uma borracha desfocada. Eu vou aumentar um pouquinho, em vez de 80, vou deixar aqui com o tamanho 95. E eu vou apagar essa parte aqui para não ficar muita fumaça aqui na parte do rosto. Mais importante é chamar a atenção
para essa parte aqui da arma, né? Depois você pode também escolher aí duplicar a camada. Aqui eu não dei o nome, então isso aqui é fumaça. Vou duplicar essa camada, né? Duplicar a camada. E essa camada que eu criei, fumaça cópia, eu vou mover. Então vou deixar aqui na parte, tá? Só que não vai ficar em cima dela, eu vou deixar essa camada embaixo da camada da personagem, tá? Vou arrastar mais para cá, aqui embaixo. Pronto, então tá aí quase o trabalho quase todo pronto. Aqui em cima nós temos um efeito de iluminação. Eu vou criar uma outra camada, então aqui é como se fosse uma luz branca. Essa imagem aqui em cima tem como se fosse um clarão de luz na cor branca. Só o pincel tamanho um pouco maior. Vou aumentar aqui com o botão direito, em vez de 180, vamos deixar aqui com o tamanho 290. Vou aumentar um pouco mais, deixa aqui com o tamanho 320. E toda vez que a gente faz esse trabalho, a gente deixa sempre em aberto para que o usuário que está assistindo o vídeo queira fazer com uma configuração um pouco diferente, vai ter um efeito um pouco mais diferente. Então vou clicar aqui em cima, clicar pincelada aqui, e essa pincelada nós vamos aplicar uma desfocagem. Então filtro, desfoque, vou escolher aqui desfoque de movimento. Então eu tenho aqui a imagem, fica muito fácil de ver aqui porque quanto do fundo transparente. Vou aplicar aqui uma desfocagem, né? Ficar uma coisa muito sólida, né? Aqui nós vamos deixar também a critério de que você aplique aí a desfocagem para você achar, né? Você achar um pouco mais interessante aí o trabalho que você está fazendo, né? Aí efeito de iluminação, né? Aplicou. Então, para terminar, nós vamos instalar essa fonte. Essa fonte vai disponível também aqui, no caso Bebas. Nós vamos instalar, vou clicar com o botão direito, instalar a fonte. E aí, para finalizar, você vai digitar o nome do game, no caso Battlefield. Está aqui tudo em letra maiúscula. Fazer a seleção, vou escolher aqui a tipografia. Instalei agora há pouco, procurar na letra B. Aqui a fonte, aumentar o tamanho, a gente não está visualizando muito bem. Deixar aqui no tamanho maior, deixar em 72. Na cor branca. Mas deixa, vai ficar mais ou menos aqui, ó, meia altura, na direção em cima dessa imagem do tanque. Tá? Para aumentar, não custa lembrar, então redimensionar aqui a fonte. Teclas de atalho Ctrl T, então vou dimensionar aqui Battlefield, Ctrl mais, vou fazer um acabamento. E para ficar mais fácil de ler, ficar mais legível, vou botar aqui, ó, mais ou menos esse peso, tá? A gente fala assim, essa configuração, esse tamanho, tá? Nós vamos aplicar um estilo de camada. O estilo de camada que nós vamos aplicar é traçado, tá? Traçado, o que seria? Em alguns programas se chama de contorno, no Photoshop é chamado de traçado. O que seria o traçado? É um contorno que eu crio, né, em volta dos objetos. No caso, como eu tenho selecionado o texto, eu tenho aqui a possibilidade de criar um contorno, ele chama de traçado. O Photoshop usa esse termo traçado até para diferenciar. Então esse tamanho padrão que eu estou utilizando, esse é o tamanho 10. O 10 ficou muito pesado, vou usar o tamanho 8. Tá? Pode ver que Photoshop ele tem uma vantagem em relação aos outros aplicativos. Então, quando ele vai aplicando o efeito, ele já mostra, dá uma prévia do efeito. Então, clicar aqui em OK. Tá? Então, vou fazer alguns ajustes aqui, mais ou menos aí, né? Aqui um pouco mais para cá para o lado. Só aumentar um pouco, Ctrl T, aumentar. Então aí nossa imagem final. Ao término, se quiser, já pode achatar as camadas. Como vai ser um wallpaper que vai ser utilizado aí como plano de fundo do seu notebook,
Então tem que achatar as camadas. Então escolher aqui a opção camada, achatar a imagem. Só pode achatar quando tiver certeza de que o trabalho já está todo concluído. Então aí pessoal, um wallpaper para os fãs aí do game Battlefield. Houve muitas solicitações, nós tivemos muitos e-mails aí tratando sobre isso. E nós estamos mostrando sempre alguns estilos artísticos e game art. Nós vamos também mostrar como criar uma arte gráfica em aquarela. Então pessoal, é isso aí. Muito obrigado, até a próxima.